Graça e paz, nós estamos em mais um episódio do Joycast e eu estou aqui ao lado dos meus amigos e irmãos, presbítero Israel e o presbítero Luciano. Tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Antes das perguntas, né? Eu vou responder essa pergunta se está tudo bem no término do podcast, né? É meio cedo para a gente responder, porque o tema hoje é meio técnico. Exatamente. Os cristãos, no geral, por vezes, eles são acusados de terem uma espécie de um idioma, um linguajar próprio. A gente brinca que é o igrejês, o cristianês. E é um dialeto. Às vezes nós estamos acostumados com termos que são utilizados na Bíblia e a igreja, através da Bíblia, lida com temas da teologia, com temas da arqueologia, com temas da filosofia. E, por vezes, esses termos eles podem dificultar o entendimento da pessoa que está na igreja. E, por falar nisso, principalmente, por exemplo, de quem é novo na igreja, mas, às vezes, até mesmo aqueles irmãos ou irmãs que têm que já estão aí há algum tempo? Exatamente, pode ter dificuldade com com alguns desses termos. E nós vamos focar hoje, basicamente, na soteriologia. E a pessoa que não sabe, a soteriologia trata da doutrina da salvação, a maneira como que Deus salva, como que a Bíblia apresenta a salvação. É lógico que a doutrina da salvação ela é extremamente complexa e tem muito mais pontos, mas o nosso objetivo aqui é fazer uma espécie de introdução e também deixar aberto para que no futuro outros temas da teologia, por exemplo, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, também possam ser explicados aqui. Amém. Certo? Vamos começar com a primeira pergunta, que ela é de cunho mais pessoal. Eu não sei, eu vou começar com Israel, depois eu vou... Perfeito. Perfeito, né? Gostei muito dessa ideia, inclusive. Israel, a primeira pergunta é o seguinte, a mesma pergunta que eu vou fazer para você vale pro Luciano. Quantos anos você tinha quando você teve um encontro com Cristo? Olha, essa é uma boa pergunta, porque eu nasci dentro da igreja, né? Não foi no hospital? Não? Não, praticamente dentro da igreja, né? Praticamente dentro da igreja, mas eu... Tá aí um linguajar bíblico, eu nasci na igreja, exato, entendemos, sim. linguajar bíblico, né? E, porém, eu me converti, porque muitas vezes o cristão, filho de crente, acha que é crente porque é filho de crente, né? Sim. Mas eu me converti na minha adolescência, quando eu tive a real convicção de quem era Jesus e de quem era Jesus na minha vida, que eu derramei eu dei minha vida para Cristo, né? Para que Cristo me salvasse. Porém, desde cedo a gente escuta esses termos, né? Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes até tem cristão que já ouviu esse termo, não sabe o que é, mas sabe o que é. Se você explicar para ele, sabe o que é porque ele já ouviu falar, né? Ele entende o que é a verdade por trás do termo, né? E muitas vezes, desde a minha adolescência, já tive muitas discussões com meu pai, o que é justificação, regeneração e etc, qual a diferença de um para o outro. Mas nesse período em que você estava no processo de conversão, ou mesmo já sendo cristão, um outro termo, neófito, ou novo na fé, existia algum termo, mesmo que não seja necessariamente dessa área, que te chamava atenção, ou que você falou, eu não entendo que o pastor, o líder, ou o professor da escola dominical, por exemplo, mencionava? Sim, eu acho que eu sempre tinha um pouco de dúvida, ainda mais nesse tema de soteriologia, da diferença, por exemplo, de justificação e regeneração, adoção. Para mim era tudo igual, tudo a mesma coisa. É tudo tudo são. Tudo um só. Exatamente. Exatamente. E só foi com o tempo, amadurecendo mais e entendendo mais, que eu fui começando a entender um pouquinho mais as diferenças, né? Muito bom. E você, Luciano? Eu nem digo que eu achei Jesus, né? Mas eu digo que eu me permiti que Jesus me achasse quando eu tinha 22 para 23 anos, né? Nos vai e vens da vida. Ano passado. Faz pouquíssimo tempo, gente. Faz pouquíssimo tempo. Então, para quem vê esse rostinho aqui, esse rostinho de 25 anos. 23 anos, né? Mas, bom, se eu posso colocar dessa forma, faz menos tempo que eu sou crente do que o tempo que eu não era crente, considerando a minha vida. Então... Já deu para termos uma noção. Dá para ter uma noção aí. Os matemáticos que se virem a partir de agora, mas assim, eu enquanto família, né, eu não venho de um berço evangélico,
Então, a gente sempre participou da comunidade católica e tudo mais, assim como os pais, como os avós, dentro daquela cultura, e a gente seguiu isso. Eu segui isso, né, por muito tempo, até que houve um romper, algumas coisas aconteceram, e então eu me converti, eu digo, né, verdadeiramente aí a seguir, então, o Evangelho. Eu tive esse encontro com Cristo, e desde então a gente tem buscado, e é engraçado porque mesmo dentro da Igreja Católica, nós sempre fomos muito ativos. Então, pais catequistas, né, ministros da palavra, eu chegava a tocar na igreja muitas vezes, mas realmente, assim, o encontro com alguns desses termos, com a grande maioria deles, realmente se deu a partir do momento que eu fui inserido no ambiente evangélico. E aí as E- dúvidas surgiram, e E muitas, né? teve algum que você lembra que te causava muitas dúvidas, Para espanto? ser sincero, quase todos. Porque, veja que, para quem vem de uma cultura, uma doutrina diferente da missa mesmo, né? Para a ideia do culto e o estudo muito mais, talvez, da Bíblia do que necessariamente do folhetinho ali do domingo, você começa a ouvir termos que sempre estiveram na Bíblia, né? Mas que você talvez até já leu, mas a gente nunca parou para estudá-los a fundo, né? Então, quando falar assim, a regeneração, legal, foi algo que já foi lido, algo que eu li várias vezes, só como uma leitura. Passou, seguiu, o termo ficou, e por aí foi. Então, cada vez que começavam a funilar um pouquinho mais, e entrar um pouquinho mais profundo nesses temas, era algo que eu falava assim, não, eu já ouvi isso. Mas sabe o que significa? Eu falo, não tenho ideia. Mas eu tenho certeza que eu já ouvi. Né? E vários Perfeito. desses temas da soteriologia, eles entram nessa mesma cesta, eu diria. Temas que você ouviu, que a gente leu, e que, como o Israel falou, e muito bem, muitas deles a gente sabe o que significa, né? Talvez com outros nomes. E aí eu lembro muito da própria cultura popular, de um documentário que eu vi uma vez, dos médicos que vão para o interior. As doenças que eles aprenderam na faculdade de medicina, quando eles vão para o interior, a doença muda de nome, Ah, né? Então, alguém que teve um mau jeito, um deslocamento, alguma coisa no osso, tem arca caída. Eita. arca caída. E assim, Sim. então nomes, né, Fazer que uma os... tradução, né? tem uma tradução. Então, o de médico tem que quase vocabulário. ter uma faculdade à parte para entender di- o que a pessoa Um está dicionário, querendo né? dizer. É um dicionário à parte ali para entender os termos utilizados, Sim. né? Mas o Luciano já mencionou regeneração, e nós vamos fazer basicamente, nós iremos estruturar então o nosso podcast fazendo o que é e o que não é. Legal, Então você ok, começou, legal, você bacana. mencionou com a regeneração, fica aberto para vocês dois, vocês podem também complementar uns com a resposta do outro. O que é regeneração? O que significa? O que ela é e o que não é? Vamos começar Ok. pelo que ela é e depois falar o que ela não é. Perfeito. Ok. Eu acho que a gente pode começar falando da passagem emblemática, né, que Jesus chega para Nicodemos e fala que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, né? E Nicodemos fala: como assim nascer de novo? Eu sou um homem velho, vou entrar de novo no útero da minha mãe e sair. Como é que eu posso nascer de novo? E Jesus: não, você não vai nascer da carne, mas do Espírito. Então a regeneração é essa vida que o Espírito Santo nos dá, que a Bíblia fala que antes de Cristo nós éramos mortos em pecado. E como morto espiritualmente, morto não anda, né? Morto não fala, morto não faz. Então, morto não. Como mortos espirituais, a gente não tinha nenhuma chance de conseguir fazer nenhuma boa obra. Mas vivificados pelo Espírito Santo, que é a regeneração, é o que nos traz vida espiritual, a gente pode ter a chance até de lutar contra o pecado, né? Porque a gente não luta contra o pecado quando a gente não é regenerado. A gente só luta quando a gente é regenerado. Porque a gente tem vida para lutar contra isso. Essa regeneração vem de Deus, não é um ato que vem dos nossos esforços físicos, não é um ato que a gente pode alcançar porque a gente é bom pelas nossas obras, mas é um ato que vem do Senhor. Ele que nos dá essa vida, o Espírito Santo nos dá essa vida. Isso acontece. A gente pode dizer até que a regeneração e a conversão podem ser ligados ao mesmo termo, porque quando a gente se converte, a gente é regenerado. É um ato que acontece uma vez só. Não é? Muito bom. Tá. Perfeito. Não. Eu acho que a gente pode seguir assim, inclusive. Não, pode o Israel pode complementar. tá aí. ótimo. Não, eu gosto do texto que está lá em Tito, né? Que fala que ele nos salvou pela lavagem da regeneração Sim. e renovação do Espírito Santo. Né? É um texto que ele cita basicamente o que o Israel falou, mas só para reforçar isso, né? Então tem para dar ainda mais ênfase na questão da regeneração. E eu acho legal, eu vejo a regeneração como se fosse um motor.
Imagina um motor, vamos pensar, um motor de um carro, Ok. muito tempo sem funcionar. O motor tá morto. Não Tá funciona. morto. Aí vem o mecânico Deus, né? E magicamente, porque a Sim, gente está sim. tratando de algo físico, Sim, sobrenaturalmente. sobrenaturalmente faz esse motor voltar à vida. Certo? E isso não é feito através da minha fé. E eu vou chamar a minha fé talvez o ato de virar a ignição. Sim, Certo? É feito através da ligação do motor. sim. Então, esse sobrenatural que acontece, e talvez aí é entre a pequena diferença entre a regeneração e a conversão, né? Eu acho que a conversão vai ser algo mais físico, algo mais pessoal, certo? Mas a regeneração, ela é espiritual. É o que Sim, você falou. totalmente. Ainda que a conversão também só é possível através da graça de Através Deus. da Ou graça seja, de Deus. Sim. Exatamente. se o ato do homem ligar aqui for utilizado para fazer um paralelismo, mesmo essa ação precisa ser capacitada pela graça de Deus. Exatamente. Essa ação por si só não vai gerar nada. Se não houver um mecânico Deus ali para fazer esse motor funcionar de maneira Excelente. sobrenatural. Essa analogia é muito boa, né? Porque o nosso coração, né, esse motor, Isso. ele é transformado através da regeneração, né? Exato. Deus transforma o coração. E a partir dessa regeneração, nós temos agora duas naturezas, né? Uma natureza antiga, caída, mas agora temos a natureza vinda do Senhor Jesus, espiritual, capaz de lutar contra o pecado. Porque antes não tinha como lutar contra o pecado, antes não tinha como obedecer a Deus. Agora, regenerados, a gente tem a capacidade de obedecer a Deus, né? E o que ela não é, então? Porque por vezes as pessoas. É interessante falar o que não é, porque principalmente não cristãos ou cristãos novos, às vezes podem ter um entendimento equivocado. O que muda na pessoa? Ou o que não muda na pessoa? Eu acho que tem vários pontos que a gente considera como não sendo a regeneração, né? Então, assim, não é uma reforma moral, né? Não é uma melhoria de caráter, sabe? Tem várias coisas que não é. E principalmente não é algo que eu vejo, e aí o senhor bem comentou, que o ser humano pode produzir por si mesmo. Se não houver realmente esse sobrenatural do Espírito Santo, da graça de Deus, não há regeneração. Então não é algo que eu consiga fazer pela minha própria vontade, pela minha força, por mais que eu me dedique, Sim. não parte unicamente de mim. Então, só para a gente entender que, ao meu ver, não é isso, né? Não é algo que eu consiga resolver por mim mesmo. Exato. Concordo 100%. Existe algum termo leigo, uma linguagem mais popular que os cristãos utilizam para a regeneração? Geralmente a gente utiliza o termo de novo nascimento, né? É isso. Novo nascimento. O nascer de nascimento. novo, né? Nicodemos deixou bem claro, né? Exatamente. Jesus deixou claro a Nicodemos, né? Então, Que o era nascer de necessário novo que é nascer de novo. necessário, né? É. Saímos da regeneração e vamos agora para o que é e o que não é, então, a justificação. Ok? Vamos continuar fazendo esse triângulo. A gente tá indo muito bem. Você gostou da... Ficou muito bem, gente, né? Porque daí fica. Eu gosto das coisas assim bem simétricas. Poderia dizer que a justificação é o ato que Deus imputa a justiça a gente através da justiça de Cristo, né? Ou seja, nós nos tornamos justos, não, como a gente já mencionou, não porque nós somos justos em essência, não porque a gente alcançou a justiça, mas a gente recebe essa justiça de Deus. Então, aos olhos do Pai, nós somos justos. Em que sentido? No sentido legal, literalmente, né? Ou seja, no sentido, eu penso muitas vezes assim, que nós somos como uma pessoa que está no corredor da morte, né? Nós pecamos. Ninguém aqui é isento da sua culpa. Se nós fôssemos para o inferno, a gente é merecedor do inferno. Então nós estamos no corredor da morte, mas na hora de morrer ali na cadeira elétrica, outra pessoa tomou esse lugar, né? E nos justificou. Por isso a gente sai livre dessa pena, né? Então, até em Romanos 3:24 fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Essa justificação ela é gratuita, ela não pode ser conquistada, né? Pela graça de Deus, é através de Cristo. Muito bom. E Eu aí? vejo a justificação como se fosse em um tribunal, Isso. né? Ok. Onde todos somos condenados pela nossa própria natureza, né? Humana, pecaminosa. E a justificação é o ato onde Deus, através de Jesus, nos declara inocente. É. Né? Então, imaginando num júri mesmo, onde nós não temos nada por nós mesmos que a gente possa fazer para nos salvar, para nos declarar inocente, porque nós somos culpados, nós merecemos o inferno, como Israel falou. Aí Deus vem, manda seu filho,
E através do sacrifício de Jesus, nós somos declarados inocentes. É como se nos duelos antigos, né? Sim? Não que é da minha época, mas eu ouvi falar que as pessoas... Não que seja da sua época. Não que seja da minha época, né? Eu já fiz a conta aqui da minha idade, o pessoal já consegue entender. Mas tinha-se a opção de, em vez de você ir pro duelo, você mandar alguém no seu lugar. Então, os grandes homens que estavam com medo ou qualquer coisa nesse sentido, eles enviavam um escravo, eles enviavam alguém que eles treinavam para ser atirador, para participar do duelo no lugar deles. Então, é isso que eu vejo. Nós estávamos condenados a uma pena eterna, e Deus mandou Jesus e falou, peraí, eu vou colocar ele no seu lugar. A analogia bíblica só é melhor nesse caso porque no duelo a pessoa pede para alguém entrar no lugar. E no caso Jesus, é ele que se ofereceu. Exatamente. Ele se ofereceu como tributo, né? Ele se ofereceu como sacrifício por nós. E o que não é? O que não é uma pessoa justificada? O que não é justificação? Eu acredito que a justificação não depende de nós sermos moralmente perfeitos, né? Ou seja, eu ser literalmente justo em todos os sentidos da minha vida, porque não foi uma justiça que eu obtive com as minhas forças, mas eu obtive através de Cristo, né? Isso tira um baita peso das nossas costas, né? De sermos perfeitos aqui na Terra. Embora a gente tenha que buscar a perfeição, a gente não vai alcançar a perfeição aqui. E claramente a gente não vai obter a salvação por causa dos nossos esforços, porque a gente obedece perfeitamente à lei de Deus. Não. Mas Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus. A justiça de Deus vem para nos cobrir, né? Com a justiça dele nós somos justos. Perfeitamente. Ou seja, nós vimos então, né? Nascemos de novo, fomos justificados e agora, o que é a adoção? A gente continua? Vou continuar. Ele gostou da logística. A logística tá ótima. Eu acho engraçado que muitas vezes tem esse ditado que fala que todos somos filhos de Deus, né? Não é verdade? É muito comum. É muito comum. Muito comum hoje. E é verdadeiro? Com certeza não. Todos nós somos criados por Deus. Okay. Mas a Bíblia deixa claro. Vou aqui usar o texto João 1:12, falando assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que receberam e creram no nome de Cristo, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Através de Cristo, nós temos o direito de nós somos literalmente adotados na família de Deus, né? Não porque Deus nos criou, mas porque em Cristo somos parte da família de Deus, né? E nós temos muitos privilégios, né, ao sermos parte da família de Deus. Por quê? Porque, primeiro, que o nosso grau de intimidade com Deus muda. Deus não é mais somente o soberano e rei de todo o universo. Deus é o nosso Pai, né? Deus é aquele que a gente pode conversar intimamente. Jesus deu essa intimidade para a gente. O véu se rasgou quando Cristo morreu. Jesus é nosso irmão. Exato. Nos dando acesso direto ao Pai. Então, lidar com Deus como Pai, ele é diferente, né? Totalmente diferente. E temos também, como filhos, temos as heranças, né? Heranças que Deus nos dá. Todo pai deixa uma herança para os seus filhos, né? E temos heranças espirituais, o próprio fruto do Espírito, a obra que o Espírito Santo gera dentro de nós para nos fazermos cada vez mais parecidos com Jesus, faz parte dessa herança. E a herança eterna também, né? Uma promessa que um dia moraremos com Cristo. Né? Amém. Perfeito. E eu acho que Gálatas, né, também cita, eu vou ler aqui, Gálatas 4 e 5, para que recebêssemos a adoção de filhos. Uma coisa que me chama muito a atenção no termo da adoção, eu ouvi uma vez e isso me gravou, ficou muito, muito nítido, assim, até hoje. Eu ouvi um pastor que falava que você pode até ter um filho biológico que você não queira, mas você nunca vai adotar um filho que você não quer. Uhum. Ele falava da importância da adoção, porque a adoção muitas vezes é vista como, é mal vista, né? Nesse sentido. Mas ninguém adota um filho que ele não quer ter verdadeiramente. Então, é um privilégio muito grande, né? Mostra a profundidade do amor. Exatamente. Porque quando é nossa carne, eu amo porque tem biologia envolvida, exato. Né? Tem meio que uma carga moral ali, né? Cultural, às vezes, é envolvida. Então, não digo que em questão de o que pesa mais, o que pesa menos. Não nesse sentido, né? Mas sim ser adotado por alguém
pelo Criador, né? Pelo Todo-Poderoso, que não tinha, eu vou usar esse termo, que não tinha necessidade alguma de me adotar, e assim mesmo ele me escolheu, Sim. isso é um privilégio muito grande. E nenhum de nós merecemos, né? Exato. Não teve nada em Principalmente, nós que falasse principalmente pelo assim, fato da gente tipo não assim, não é merecer a como eleição. se Deus chegasse e falasse, olha, eu vou adotar ele aqui porque ele é muito bom. Ele é uma pessoa direita, ele é um cara legal. Não, não foi por causa disso, né? Ele nos adotou por amor, simplesmente Mas por eu amor. comentei no nosso PG uma vez, foi uma frase que saiu meio espontânea, né? E eu acabei gravando isso. Eu falei, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse Deus, eu já tinha desistido de mim faz tempo. Eu já tinha desistido de mim há muito tempo. Porque é o que Israel falou. Eu olho pra mim, né? Eu imagino Deus me olhando e falando, mas de novo? De novo esse Mas mesmo isso também é o que erro? todo pai faz com o filho, né? Porque o filho erra Exato. todo dia, o Mas pai vai, meu Deus, eu falei isso pra tirou as ele. palavras da minha boca, Israel, mas É. é justamente isso. E aí, a partir do momento que a gente tem um filho, talvez a gente entenda isso um pouco melhor, né? E o filho repete, né? Esse ciclo e tudo. E você como pai, você às vezes repreende, você às vezes ensina, você às vezes acalenta, você põe no colo. Por quê? Porque você não quer que o teu filho passe por aquilo de novo. É isso. Então aí fica um pouco mais claro, né? Os devidos porquês dessa adoção. Sim. E o Sim. que não é adoção? Eu diria, assim, de início, que a adoção não é pertencer à igreja, né? Não é estar dentro da igreja. Muita gente fala, não, eu vou para a igreja, sou crente, Sou filho de Deus, sou filho de tô lá Deus. dentro, Não, tô lá todo sábado. não. A adoção é uma obra sobrenatural de Deus no nosso coração, né? Ele nos adota, ele nos escolhe. A gente pode ter várias pessoas dentro da igreja que muitas vezes a palavra não está entrando no coração, né? Não está entrando, não tá entrando. Essas pessoas podem falar e puxando outro gancho. A adoção também não é um estado assim sentimental. Ah, eu me sinto amado. É claro que é muito bom a gente estar na igreja, a gente chorar aos pés do Senhor, mas muitas vezes as nossas emoções nos enganam, né? Perfeitamente. Eu gosto muito da passagem que as pessoas chegam até Jesus e falam: tua mãe, os teus irmãos estão ali. E ele fala: quem é minha mãe? Quem é Quem minha são meus Quem irmãos? são os meus Sim. irmãos? E ele Perfeito. diz: são aqueles que fazem a minha vontade. Não é? Exato. Ou seja, porque gostei muito da sua colocação no sentido, não é porque você se acha que você é que necessariamente você é. É. Existem condições estabelecidas na Bíblia para que sejamos filhos. Porque geralmente o filho segue as atitudes do pai, né? Por filiação, a nossa identidade deveria ser Deus, né? Nós somos adotados por Deus e nós devemos ter obras que Deus faz, né? Perfeito. E se a gente não executa essas obras, que alguma coisa está errada, né? Mas é muito legal isso, Israel, porque muita gente fala assim, pessoas que não seguiram o exemplo do seu pai, falar, meu pai, meus pais, de maneira geral, né, não me deram um bom exemplo. Mas a gente nunca vai poder falar isso de Deus, né? Nunca, nunca. Não tem como. Né? A gente pegar a figura de Deus, a figura de Sim. Jesus, enquanto humano caminhando na Terra, não tem nada que eu digo que a gente faça que possa se assemelhar a ele que não seja bom. Então, se não for seguir esse exemplo, né, assim, se esse não for um exemplo a ser seguido, então eu não entendo qual possa ser, né? Glória a Deus por isso. Saindo agora de adoção e redenção. Começa aí, vai, Luciano. Tá bom? Vamos mudar um pouquinho? Vamos mudar. Tá bom. Redenção seria é o termo que, levado ao pé da letra, significa comprar de volta, né? Como seria pagar um resgate, né? Imagina alguém que foi, sei lá, sequestrado, né? E é exigido um resgate, normalmente altíssimo. E aí Deus vem lá e fala assim, eu sei que não merece, eu sei que tá errado, sei que vai continuar errando, mas eu pago. Que amor. Que amor, né? Que amor. E esse é o amor que eu falo pra Deus, eu não entendo como e eu também não entendo por quê. O Senhor me salvou, né? Mas obviamente graça, né? é graça. É isso, é graça. A gente né? não compreende o porquê. Exato. E o ponto da redenção, que eu acho lindo, é que é um resgate permanente. Sim. Não é um resgate temporário. Ele é um resgate permanente. Uma Sim. vez resgatado, está resgatado. Fim. Sim. Interessante, você falou sobre o resgate,
que muitas vezes esse tema é usado exatamente para resgate de escravos, né? Para libertação de escravos. Perfeito. E nós éramos antes É isso. escravos dos nossos pecados. E só Espiritualmente através, escravos. espiritualmente escravos. E só através dessa redenção, desse pagamento, que a gente foi libertado. Mas qual foi o preço, né, desse pagamento? Será que a gente poderia pagar isso com boas obras ou com algum outro tipo de coisa? Não tinha. Só o sangue de Jesus. A coisa mais valiosa do universo, o sangue de Cristo, foi derramado na cruz para que nós fôssemos comprados e libertos nele, né? Livres, já falando da questão da escravidão, livre dos nossos próprios pecados, né? Da nossa condição de pecador, livres do poder do pecado, da culpa do pecado e da condenação eterna, eu diria. Né? Eu gosto. Isso aí. Eu E- gosto do... Desculpa. Não, Não, por favor. O que você gosta? Eu só gosto do texto de 1 Pedro. Até vou ler aqui rapidinho. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Fala assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que Sim. vocês foram resgatados da vida fútil que herdaram de seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Glória a Deus. Amém. Amém. Né? Então, tá aí, tá resumido. Né? Não foi por prata, não foi por ouro, foi por algo muito mais valioso. E o que não é redenção? Eu diria que muitas vezes a gente pode... Tem pessoas que muitas vezes... A gente tem essa tendência natural, por muitas vezes não entender a graça de Deus, de tentar barganhar a Deus com as nossas obras, né? Né? Tipo assim, eu fiz tanto, a gente tenta conseguir o favor de Deus pelas nossas obras, a gente nunca vai conseguir, né? Então, a redenção ela não pode ser comprada por boas obras, né? Perfeito. A redenção não pode ser comprada porque a gente é bom, até porque a gente não Até porque consegue. a gente não é, né? Até porque a gente não é. É um ato exclusivo de Deus, né? A gente nunca... Não é também uma libertação psicológica, né? A redenção não vai, às vezes, tirar todos os seus problemas e te livrar de tudo, de todos os seus traumas. Não, ela vai te capacitar a lidar com eles Amém. de uma forma melhor, e Jesus vai... Até porque a gente ainda vai falar disso, mas o estágio final do crente é a glorificação, né? Nele que a gente vai ter a plena libertação de todas as coisas, né? Sabe o que eu acho importante citar? Que a redenção não é uma metáfora. É algo real, Sim. né? E é realmente pensando na libertação. A libertação espiritual, né, que nos acompanha. Então, não é algo que a gente pode utilizar uma metáfora, dizer, é como se eu fosse liberto. Não, não. Você foi liberto. Eu fui liberto. Isso é a redenção. É. Né? Não é algo que a gente vai comprar. Não, não. É isso. É essa libertação no sentido literal da palavra. Fim. É o resgate da sua alma que estava perdida. Que nos dá a capacidade de lutarmos contra o pecado que Perfeito. existia antes, que está dentro de nós. Porque antes dessa redenção, a gente era escravo. É isso. Né? Escravo só obedece, né? Escravo só Exato. obedece. Escravo não tem vontade própria. Mas sendo libertos por Jesus, nós podemos, em Cristo, vencer o pecado. Santificação. Isso é legal. O que é a santificação? E o que não é a santificação? Agora mudou aqui, né, Israel? Você Agora falou que mudou agora tá pra cá aqui. agora? Vai lá. Tá aí o primeiro? Tá bom. 2 Coríntios 3,18, né? Fala, somos transformados de glória em glória. Amém. Eu acho que a santificação talvez é um dos maiores desafios de Sim. todo cristão. Em que sentido? No sentido de que a santificação é buscar se tornar mais parecido, né? Usando o exemplo de Jesus, a cada dia. Sim. É tentar se tornar santo, assim como o Pai no céu é santo. Tá, mas nós já deixamos estabelecidos aqui que não seremos salvos por obras nossas. Perfeito. E a santificação seria uma espécie de obra nossa? Não Como? necessariamente, né? A Bíblia, e aí a Bíblia se complementa nesse sentido, porque Efésios 2:8 fala que a salvação vem pela fé, né? E Sim. não pelas obras para que ninguém se glorie. Mas logo em seguida fala também que a fé sem obras é morta. Sim. E aí, eu, sempre com os meus comparativos, né? Ouvi uma vez um pastor que falava assim que para muitas pessoas não crentes, a única Bíblia que elas vão ler é a sua vida. Então, os meus atos, certo? Para o mundo, a pergunta é, o que os meus atos estão refletindo para o mundo? Né? Quando o mundo me vê
Quando o mundo não vê o cara que está tocando na igreja, quando o mundo não vê o pastor, quando o mundo não vê o cristão sentadinho no banco ouvindo o culto, o que o mundo vê? Eles veem alguém que se assemelha a Jesus? Ou eles veem alguém que traz que repugna eles? Então eu acho Sim. que essa é a santificação, é buscar cada vez mais ser parecido com Cristo. Também nas obras, mas nas nossas próprias ações. Isso. Como a gente se comporta e principalmente, pastor, não como a gente age, mas como a gente reage ao que Sim. acontece com a gente. Amém. Eu diria que a gente pode também classificar a santificação em 2 dimensões, né? A posicional, porque nós somos santos, porque foi nos imputado a justiça, nós somos chamados de santos, mesmo muitas vezes não sendo santos, né? Mas também a santificação progressiva, onde a Bíblia nos demanda buscar o Senhor, buscar sermos, como o Luciano falou, parecidos com Jesus, progressivamente. Diferente da redenção, da justificação, que são pontuais, acontecem uma vez só, a santificação ela é progressiva, né? E ela vai até o resto da nossa vida. A gente nunca vai chegar num nível que a gente vai falar, ponto ótimo. acabei, cheguei, vou me aposentar. Acabei, cheguei. Minha aposentadoria, não. A gente vai buscar a santificação até o final dos nossos dias, né? Porque sempre vai ter algo a melhorar. Sempre vai ter uma luta. Porque a santificação é simplesmente a luta do nosso espírito contra a carne, dessa natureza que está dentro de nós. Se a gente alimenta mais a carne vai vencer essa batalha, né? E a gente vai perder o processo de santificação. Mas se a gente vai alimentando com práticas espirituais, devocionais, leitura da palavra, busca do Senhor, o espírito vai se fortalecendo e a carne vai se enfraquecendo. E esse é o processo de santificação. E nunca a gente deve pensar que, não, eu estou agora santo o suficiente. Não, porque em qualquer momento você pode cair, né? Porque se você deixar uma brechinha para a carne é profissional em achar brechas, né? De achar brechas no nosso coração. Profissional, gostei. Profissional, porque muitas vezes a gente fala, não, eu tô bem, mas a carne sempre vai achar um caminho. Então a gente tem que sondar o nosso coração. Faz parte do processo de santificação. Sondar o nosso coração, nos conhecermos as nossas fraquezas, porque como é que a gente vai buscar a santificação se a gente nem sabe contra quem a gente está lutando, Perfeito. né? A gente tem que conhecer a gente, né? Muitas vezes a gente não conhece os nossos próprios defeitos, assim. Então, às vezes, é bom perguntar para os outros também, né? Então, a santificação não é a santificação para sermos salvos, mas uma consequência de sermos salvos. Exato. Eu acredito que todo aquele que foi redimido, que foi regenerado, ele busca a santificação. Por quê? Porque nós somos inundados com amor tão forte por Jesus que a gente quer agradar a Deus, né? Claro que muitas vezes a gente não consegue agradar a Deus. A gente falha, a gente fica triste, a gente fica abatido. Poxa, por que eu fiz tal coisa? Mas a gente busca agradar a Deus. E esse é o processo de santificação. É o processo, simplesmente, a gente se santifica porque a gente quer agradar a Deus. E porque a gente sabe que se santificando, a gente vai ter o melhor de Deus aqui nessa terra, né? Mas o que não é santificação? Eu acho que ficou bem claro santificação, Sim. mas o que não é? Quais os erros que nós podemos cometer ao tentar entender o que é a santificação? Eu acho que a primeira coisa não é uma transformação imediata, né? Me converti, estou santificado, não cometo mais erro, não peco mais. Não, Tem que mudar da água para o vinho. Vamos, de um dia Que pro nunca vai outro. chegar nesse ponto. Vamos Esse com calma, ponto- né? Eu acho que se calma. chegou nesse ponto, desculpa, não estou dizendo que não possa acontecer, mas há grande chance de ter alguma coisa errada exato. nesse processo, né? Então ela não é um processo imediato, como Israel falou, é um processo que vai nos acompanhar aí progressivamente, porque eu creio que a carne vai continuar lutando, né? Enquanto houver, A gente tem que continuar vencendo a gente tem que ela continuar todo dia. vencendo, né? Todos os dias. E também não é algo opcional. Como cristão, eu falo assim, hoje, tudo bem, eu vou ser cristão, eu vou seguir a Cristo, mas eu não quero me santificar. Eu falo, não. É complementar. E eu acho que é importante entender, né? No início, no processo da regeneração, vai ter uma inclinação para eu querer ser diferente. Para eu querer Sim. ser diferente. Querer ser santo. Exatamente. Sim. Só para complementar o que o Luciano está falando, também não é ser perfeito, né? Santificação é o processo de querer ser perfeito, mas não é ser perfeito, até porque ninguém vai alcançar a perfeição. E se a gente buscar, através de nas nossas próprias atitudes, ser perfeito em todas as coisas, a gente só vai se frustrar, né? Porque a gente não vai alcançar essa perfeição. Ótimo, nós chegamos na nossa última pergunta, que naturalmente, o que é a glorificação? Glorificação é quando você zera o jogo, né? É o final do jogo, né? O final a linha de chegada, né? E o que você quer dizer com para o crente, zerar o jogo, a linha de chegada? Eu diria que é quando Deus
Falo Deus, porque isso não vem de nós. Ele aperfeiçoa o crente, a pessoa que crê nele de maneira definitiva, né? Eu acho que isso é o que o cristão busca. Então, ao ser regenerado, ao ser redimido, né? Todos os passos que a gente falou, todos eles vão Adotado, culminar, justificado. todos eles vão culminar na glorificação, né? Através de Quando Jesus. ela se dá, Israel? Quando que nós somos glorificados? Ela vai se dar quando Jesus voltar, né? Seja para as pessoas que já morreram, que vão ser ressuscitadas, vão ter seus corpos transformados, seja para as pessoas que estiverem vivas, né? E o que seria essa glorificação? Nós teremos um corpo transformado, né? Um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, né? Ou seja, um Graças corpo a que, Deus. graças a Deus, né? Um corpo que não é inclinado ao pecado, Perfeito. que é o corpo que a gente tem hoje. Um corpo que não vai passar por dores e sofrimentos. A gente vai ter uma alegria sem fim com o Pai. Então essa é a esperança de todo crente. Ter um corpo glorificado, né? Sermos parecidos com Cristo. É em quando essência com Cristo. finalmente você vai ter vencido a luta contra a carne, né? Sim, a luta que a onde gente na a santificação luta- passa a nossa vida É toda isso. lutando, Exatamente. ela culmina na glorificação, que deveria ser o objetivo de todo crente, né? Às vezes a gente vê muito crente que está muito focado nas coisas terrenas, vai à igreja, adora o Senhor, mas a mente está muito aqui. E ele se esquece que o nosso objetivo na vida não é nessa vida aqui terrena, mas nosso objetivo é na nossa vida futura, a vida eterna, né? A gente vai passar a eternidade com o Senhor, então a gente deveria viver aqui viver de uma forma que porque tudo que a gente fizer aqui vai se refletir no futuro, Sim. né? Vai ecoar por toda a eternidade. A gente tem que ser santo para agradar o Senhor, exatamente por isso. Mas a nossa luta final, como o Luciano falou, a gente só vai vencer na glorificação. Até chegar na glorificação, a gente vai perder muitas batalhas. Amém, amém. O que não é? Eu acho que não é meramente ir para o céu, né? A gente não pode parar aí e falar assim, sou salvo, tá tudo certo, li na Bíblia que vou para o céu, encerrou. Né? Acho que a gente precisa também entender que não é uma metáfora poética, não é algo real, Que vai acontecer. algo que vai acontecer, né? E é basicamente isso. Que eu consiga colocar o que não é a glorificação. Talvez é difícil colocar o que não é a glorificação, né? Pensando agora. Né? Só para complementar, tentar tirar alguma informação extra, não é uma melhoria simples do nosso corpo, gradual Perfeito. do nosso corpo, mas é uma melhoria completa. É como se fosse assim, o que nós deveríamos ter sido, né? Boa. O que Deus queria que nós fôssemos e que nós não somos hoje ainda por causa desse corpo corrupto que a gente tem. É isso. Mas que um dia a gente vai ter um corpo livre do pecado. Totalmente livre do pecado, né? Retornar à criação antes da queda. Perfeito. Exato. Comentários finais. Começando aí Considerações Vem pra cá. finais. começando com o Luciano. Eu quando estava lendo aqui e tudo, buscando os textos bíblicos, né, que iam trazer para esse podcast, eu lembrei de algo muito interessante. Em 1856, um escultor chamado Giovanni Strazza, ele fez um busto de uma mulher em mármore, que o nome é a Virgem Velada. Então ele era uma peça quadrada de mármore, mas quando você olha a peça finalizada, parece que essa mulher está com um véu sobre a cabeça. Até quem quiser pesquisar, é muito bonito assim, o resultado final. O nível de realismo é lindo. Realmente é uma peça de pedra que quando você olha parece que tem um pano sobre a cabeça da mulher. Então, no nível de detalhes. E aí perguntaram a ele, né? Falaram, como é que você fez isso nesse nível de realismo? Ele falou assim, eu só tirei o que não era a mulher e o véu da pedra. O que era parte da mulher e do véu eu deixei. O restante eu tirei. Perfeito. Falei, é simples. Né? Parece ser, muito né? fácil. Mas fazendo uma analogia, eu acho que é isso. Né? A nossa luta para chegar nesse ponto perfeito, né? Desse corpo glorificado é isso. É tirar a carne, é tirar o orgulho, é tirar a inveja, é tirar os medos, é tirar a falta de confiança de que o Senhor está no controle de tudo. Só que é um trabalho que leva muito tempo. E principalmente no nosso caso, porque nós somos a escultura, só que com a ajuda de Deus, nós temos que querer que essas peças sujas, podres,
que fazem parte da gente deixem de fazer, Amém. né? Até que a gente chegue nesse corpo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para finalizar também, a gente falou aqui vários termos muito difíceis, talvez as pessoas não tenham decorado tudo. Graças a Deus que a gente não precisa saber deles para ser salvos. Graças a Deus. É verdade, Mas eu acho muito boa. que a verdade é que a gente tem que ter no nosso coração e que nós somos salvos através de Cristo, né? Que Ele Perfeito. pagou o preço pelos nossos pecados, que Ele morreu na cruz por nós, nos resgatando da vida que nós tínhamos antes e nos dando esse novo nascimento. Um novo nascimento com a oportunidade de uma vida totalmente diferente, uma vida contra o pecado, uma vida sendo cada vez mais parecidos com Jesus, né? Então, ser salvo por Cristo não significa ser conformado com o mundo, pelo contrário, não Perfeito, ser conformado com pelo o contrário. mundo, é ser conformado com Cristo, é ser parecido com Jesus, né? A nossa busca diária é ser parecido com Cristo, né? É ler os evangelhos e falar, poxa, eu tenho que melhorar aqui porque Jesus agiu assim, e eu não estou agindo assim, né? E nossa luta vai ser essa, ser parecido com Cristo, tentar ser parecido com Cristo até o final da nossa vida. Amém? E nossa esperança é que um dia nós vamos ser, né? Um Amém. dia a gente vai Só ser livre para do terminar pecado. rapidinho, eu gosto de falar que o que me conforta em ter lido a Bíblia é que eu sei como ela termina, Amém. né? Então, Exato. Graças a Deus. é isso Exato. que me dá a esperança e a força para a luta diária, né? Amém. Amém. Caso você já seja cristão, espero que isso tenha te ajudado no seu processo de crescimento, amadurecimento, santificação. E caso você esteja nos assistindo, nos ouvindo, que você ainda não é cristão, saiba que Jesus Cristo morreu por você, Ele quer te regenerar, Ele quer te justificar, Ele quer te adotar, Ele quer te santificar e certamente te glorificará também. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, tarde ou noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.